Bomba daquelas inesperada para muitos, já esperada para poucos, mas agora saiu decisão do DNCG, que é o órgão que regula o futebol francês, de que uma das equipes de John Textor, estamos falando do Lyon da França, pode ser rebaixado como penalidade por não cumprir as regras, os regulamentos em relação às finanças do clube. Hoje houve uma reunião na França, John Textor estava presente, apresentou números, propostas, enfim, não convenceu a DNCG e o Lyon está proibido de contratar reforços, aumentar a sua folha salarial e pode ser punido com rebaixamento ao final da temporada. Certamente uma derrota que John Textor talvez não esperasse, ou nos bastidores, internamente, esperasse, mas já deu uma entrevista dizendo que isso não vai acontecer, que o Lyon não será rebaixado, que os torcedores confiam muito nele e que a orientação, as regras, o regulamento, tudo isso será cumprido. Agora, como a Eagle Football, que tem dívidas, né, o balanço foi apresentado com dívidas, como a Eagle Football vai conseguir, através da recapitalização, sanear as suas dívidas ou pelo menos reequilibrar as finanças, evitando que o Lyon, ao final da temporada francesa, seja rebaixado. A gente vai falar sobre isso e eu tô pedindo para você que quer uma informação séria, você que quer uma informação verdadeira, vem aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Muita gente vai fazer disso um pandemônio. Ainda vai colocar o nome do Botafogo, que não tem nada a ver com a paçoca, no meio disso, né? Ah, o Botafogo pode falir. Vai ter um monte de mídia sensacionalista para trazer esse tipo de notícia. Aqui no Dois Toques, você vai acompanhar a realidade, você vai acompanhar os fatos. E fato é que o John Textor, quando adquiriu o Lyon, ele já sabia da situação financeira periclitante pela qual passava o tradicional clube francês. E na França, gente, não é igual no Brasil, onde o clube fica devendo, deve a vida inteira, deve 40 anos, eu estou falando de quase todos os clubes tradicionais do Brasil, e nada acontece, não há nenhuma punição. Tá? A gente ainda tem time brasileiro que deve tudo, deve até a alma e ainda contrata jogador caro. Então na França não é assim. Na Europa não é assim. Por exemplo, vocês viram há pouco tempo, nós falamos aqui no Dois Toques, uma das equipes mais tradicionais da França, o Girondin Bordeaux, simplesmente decretou falência. Falência. Acabou. Não é brincadeira lá. Então, quando o Lyon foi vendido para o grupo Eagle Football, ele foi vendido exatamente porque estava numa situação muito parecida com a do Botafogo. Se ele tivesse com os cofres respirando e autossustentável, ele não seria vendido a grupo nenhum. Ele mesmo faria a gestão do seu futebol. Mas a venda para o grupo Eagle Football se dá exatamente por não ter como andar com as próprias pernas e não ter como competir com, por exemplo, o Paris Saint-Germain, com o Mônaco, não ter como competir. Desde que foi vendido, o Lyon, ele passa por problemas, já passava antes, continuou passando, e o John Textor teve que fazer movimentos mais sagazes no mercado para evitar um rebaixamento do Lyon no campo, porque o Lyon era o lanterna do campeonato francês. O Lyon não tinha saúde financeira para contratar ninguém. Com a Eagle Football ele consegue respirar. Só que agora o órgão, a DNCG, o órgão que regula o futebol francês, que é peremptório, ele não tem negociata, não tem nada disso. Você precisa apresentar um balanço que me convença de que você terá condições de ter a quantia tal para sobreviver na temporada. O John Textor, na reunião de hoje com o DNCG, apresentou números, apresentou garantias, isso e aquilo. Todavia, cuidado com a notícia que você vai consumir. Eu já vi, inclusive, jornalista famoso internacionalmente dizendo: Lyon será rebaixado para a segunda divisão
na próxima temporada. Isso não é verdade, tá? O Lyon não será rebaixado para a segunda divisão na próxima temporada. O Lyon pode ser rebaixado para a segunda divisão se não cumprir as garantias até o final da temporada. O Lyon precisa de uma quantia X para respirar, para ter garantia de pagamento de salário, de cumprir os seus deveres. E como é que o John Textor vai dar essas garantias? A punição já aconteceu hoje. O Lyon, por exemplo, não pode se reforçar na janela de inverno. Ele não poderá se reforçar. Então ele vai ver os seus rivais se reforçando e ele não poderá, uma punição. Então ele está sofrendo essa punição exatamente por, até o momento, não ter dado essas garantias financeiras. A garantia financeira para evitar o rebaixamento, John Textor disse que vai dar. E como é que ele pretende fazer isso? Ele deu uma declaração agora, há pouco tempo, dizendo os fãs confiam muito em mim. Calma, o Lyon não será rebaixado. O Lyon vem fazendo uma campanha razoável. É uma campanha de brigar por Champions League. Ele está na Europa League, ele está querendo Champions League, né? Um degrau de cada vez. Está na 5ª colocação no campeonato francês, tem potencial para ficar entre os 4 primeiros, né? Tem potencial para isso. Agora não vai poder contratar na janela de inverno. Isso aí realmente vai ser muito ruim. Ou seja, jogadores do Botafogo que iriam porventura para o Lyon no meio do ano já não poderão ir mais. Vão ter que jogar no Botafogo. Luiz Henrique, Thiago Almada, talvez o retorno de jogadores emprestados, no caso do Jefinho, então pode ser que sim. Mas contratação, mesmo dentro da própria rede, isso não vai acontecer. Então, de certa forma, para o Botafogo foi até bom. Mas para a rede Eagle Futebol, o que acontece? O Lyon, ele precisa apresentar essas garantias. E há formas de que essas garantias sejam apresentadas. A primeira delas, e talvez seja a mais simples, é o que se chama de IPO. Tradução, Oferta Pública Inicial na Bolsa de Valores. Então a Eagle Futebol, da qual pertence o Lyon, vai entrar nesse mês de novembro, é a tendência, com uma oferta pública inicial IPO, oferta pública inicial na Bolsa de Nova York. Então as ações da Eagle Futebol entrando na Bolsa de Nova York com uma IPO é uma das formas de garantia de que o Lyon poderá cumprir essas exigências. Esse é o mais simples, mas ainda não está lá. Então, como ainda não está com as suas ações na Bolsa de Valores, a DNCG, que é o órgão que regula o futebol francês, falou, não, isso aí é possibilidade, isso aí é hipótese. Não trabalhamos com hipóteses, trabalhamos com fatos, e fato é que o Lyon, por enquanto, não tem como se garantir. Não há nenhuma garantia factual aqui, tá? Quando entrar com as ações da Eagle na bolsa, ok, a gente volta a conversar, tá? Outra coisa, a venda das ações do Crystal Palace. Vocês ouviram falar, e é verdade, John Textor quer um clube inglês. Ele, obviamente, gostaria muito de um clube tradicional da Inglaterra. Um clube que pudesse brigar por títulos. E claro que ele quer ser o acionista majoritário desse clube tradicional. Mas também existe a possibilidade de Textor adquirir um clube da Championship. E quando eu falo da Championship, que é a segunda divisão inglesa, o Crystal Palace, por exemplo, ele era um clube de segunda divisão inglesa. Assim como vários clubes que hoje estão na primeira divisão, são aqueles clubes do vai e vem. E muitos entram na primeira divisão, um Watford da vida, o próprio Crystal Palace, um Derby Clube. Muitos entram, ficam 4, 5 temporadas, retornam para a Championship, depois voltam. Então é muito comum no futebol inglês, a não ser os gigantes mesmo, né? Hoje, aqueles clubes com grande orçamento, Manchester United, Manchester City, equipes que frequentaram Championship. Só que se transformaram em gigantes, em conglomerados financeiros. E aí, o John Textor está de olho numa equipe inglesa da Championship. O investimento é menor e o que ele vai ganhar com o Crystal Palace hoje é um valor muito considerável. Então a venda das suas ações no Crystal Palace também garantiria esse fluxo de caixa no Lyon.
garantiria o fluxo de caixa no Lyon. É a segunda possibilidade, também factual, já que o John Textor tem compradores. As ações do John Textor já têm compradores, tá? Ele, obviamente, quer vender pelo valor maior. A terceira opção, que também é extremamente viável, é a venda de jogadores de clubes da rede Eagle. E nesse momento, o clube que mais está próximo de realizar essa venda no final de temporada é o Botafogo. O Botafogo, que já se beneficiou e muito nessa temporada, pode ser campeão se beneficiando da rede multiclubes. Jogadores como Luiz Henrique, jogadores como o próprio Thiago Almada. Então, se beneficiando da rede multiclubes. Em algum momento, é normal que o Botafogo também venda jogadores e esse dinheiro de venda de jogadores vá para abastecer o caixa da Eagle. Isso é ser parte de uma rede multiclubes. Não é dar prejuízo no Botafogo. É salvar os cofres de um dos clubes da rede e depois reoxigenar. Por exemplo, o Botafogo sendo campeão, ele reoxigena os seus cofres o tempo inteiro. Com a Libertadores, as premiações já reoxigenaram os cofres do Botafogo e muito. Vai ter premiação de Campeonato Brasileiro. Então, e sem contar vendas de clubes. Tem muitos clubes interessados em Luiz Henrique, tem muitos clubes da Liga Inglesa interessados em Igor Jesus, em Savarino. Então, o Botafogo não vai sair vendendo todo mundo. Luiz Henrique e Thiago Almada acho difícil que se venda para clubes fora da rede, porque o John Textor quer manter esses jogadores dentro da rede. Mas, ao final da temporada, é possível, sim, que haja a venda de um jogador como o Igor Jesus, por exemplo, cujo valor está acima de 300 milhões de reais. Isso oxigenaria os cofres de um dos clubes da rede Eagle Football. Conversando com pessoas muito próximas ao John Textor, seria talvez nessa escala, tá? Ações na bolsa, venda das ações do Crystal Palace e venda de jogadores de clubes parceiros. Quando a gente fala em clubes parceiros, estou falando do Crystal Palace, estou falando do Botafogo, estou falando do RWD. A gente sabe que quem mais tem condições de vender jogador e vender jogador caro hoje é o Botafogo. Não significa que isso vai acontecer e também pode acontecer os três. É muito possível que aconteça os três. Venda das ações do Crystal Palace, entrada na Bolsa de Nova York e venda de jogadores do Botafogo. Isso também é muito possível que aconteça os três, tá? Então por isso que o John Textor está muito seguro. Ele saiu dessa reunião, de certa forma, muito seguro, dizendo que a reunião foi ótima, que o Lyon não sofreria a punição de rebaixamento e um tempo depois a DNCG soltou a nota que o Lyon estava punido, proibido de fazer novas contratações na janela de inverno e com rebaixamento caso não consiga oferecer essas garantias até o final da temporada. Então, assim, conhecendo o John Textor como eu conheço, não acredito realmente que o Lyon seja rebaixado. São muitas as possibilidades de fazer dinheiro, de recapitalizar, de reoxigenar a Eagle. Não acredito nisso. Se você escutar o contrário disso, ou é gente torcendo contra, ou gente que não está entendendo como funciona a cabeça do pessoal da Eagle Football, tá certo? Então, assim, torcedor do Botafogo, a venda de jogador é mais do que natural. O Palmeiras tem o Estevão, que é um grande destaque, um jogador que já foi vendido. O Endrick ficou pouco tempo, foi vendido. O Luiz Guilherme, pouquíssimo tempo, foi vendido. Isso é comum, vender jogadores para o exterior. O Flamengo, por exemplo, está quase vendendo Gerson e Fabrício Bruno para um time da França, a pedido, inclusive, do Sampaoli. Isso aí acontece com todos. O Botafogo não vai fugir disso. O Botafogo, na verdade, tem se beneficiado muito mais da rede multiclubes do que tomado prejuízo. É claro que em algum momento ele vai precisar ajudar o co-irmão. Isso faz parte de uma rede multiclubes. E é claro que o torcedor entende, ainda mais se for campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele entende muito mais, porque sabe que o clube terá a mesma capacidade de trazer jogadores do mesmo naipe de um Igor Jesus, caso haja a venda realmente do Igor Jesus para oxigenar os cofres e amenizar a situação do Lyon, que é preocupante. Os torcedores do Lyon, é claro, não gostaram nada de saber que o clube não vai poder contratar. No momento em que você precisa contratar para se fortalecer, buscar um título, buscar vaga na Champions, o clube está proibido. Então é isso que a gente tem para dizer a vocês.
Não há desespero, principalmente para os torcedores do Botafogo, porque o próprio John Textor sabe, e conversou isso com a comissão, que existem muitas formas de evitar essa punição máxima, que é o rebaixamento do Lyon. Também não acredito que vai acontecer, mas é claro que torcedores do Lyon estão muito preocupados, não gostaram nada do que ouviram hoje. John Textor deve se pronunciar oficialmente amanhã em uma coletiva lá da sede do Lyon, falando para jornalistas e para os seus torcedores, tá certo? E é claro que a gente vai reverberar muito tudo isso que está acontecendo. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, até a próxima!